Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 9, dia 2/9. Setembro chegou. Aqui um breve disclaimerzinho, para você ficar atento sobre a tarde, sobre esse call, tá? Bom, peço desculpa para todos aqueles que nos acompanham diariamente. Ontem eu faltei com vocês, tive uma agenda muito apertada na parte da manhã e muitos dados saíram também e eu acabei não conseguindo postar um vídeo aqui, embora eu tenha feito os relatórios e atualizado tudo, mas enfim, segue hoje com a atualização de ontem e de hoje, né? Resumindo basicamente tudo o que aconteceu desde a nossa última conversa. Bom, Boletim Focus, tá? Como todos sabem, eu gosto de olhar para ele, me ancorar para ele, ver os modelos, e é muito interessante a gente ver, principalmente com os últimos dados que saíram do PIB, né? Saíram ontem. E eu cheguei até a comentar que eu acreditava que o IPCA deve continuar parando por aqui, e esse IPCA aqui também deve continuar parando por aqui, nessa projeção, embora, para mim, dou pouca relevância ao 2023, sei que esse é o horizonte relevante para muitos economistas, tá? Não é à toa que está aqui 2023, 2025, mas eu acho que é a capacidade do mercado prever muito a muito longe é muito falha, é muito ruim e cada vez mais tem se mostrado ineficiente. E esse ano tem sido um tapa na cara, literalmente, de todos os economistas que buscam fazer esse tipo de previsão lá para frente. Então a gente olha aqui, por isso eu dou um peso muito significativo para 2022. E aí a gente vê o IPCA com uma dinâmica, e mais do que o número, é essa dinâmica aqui. É isso aqui que me interessa, tá? Em tese. É, porque mostra tanto o apetite para o mercado ajustar para cima quanto para baixo. Né? E ontem a gente viu provavelmente que essa aqui, dado o resultado do PIB ontem, isso aqui deve continuar subindo. Né? Deve continuar subindo até o final desse ano aqui. Né? Então é importante a gente ver essa dinâmica de ajuste para baixo do IPCA, de ajuste para cima do PIB, e eu estou interessado em ver essa dinâmica aqui. Tá? Acho que com resultados muito fortes do PIB, com resultados muito fortes da ingressão de capital, eu acredito que daqui a pouco isso aqui deve começar a fazer uma pressão para baixo, é a minha expectativa, e, e Selic deve permanecer estável até o final do ano, assim espero, lógico, se a gente não tiver nenhuma surpresa positiva com relação ao IPCA, em função até da queda do petróleo, que vem forte, a gente vai acompanhar isso, com lockdown na China, né, notícias como essas que vem fazer preço, né, vem fazer ruído no preço. Né. E por que eu digo ruído no preço com relação ao lockdown da China? Porque, assim, o Brasil é uma proxy do que é o Covid, né? E a gente usou as ferramentas que eles mandaram para nós, né? Que a gente comprou deles. E estamos aqui nessa plena atividade. Então, acho que provavelmente tem alguma coisa que pode estar sendo mascarada por essas medidas, tá? Uma medida muito extrema. E a gente vai acompanhar isso, né? Estamos acompanhando isso e precisamos ver se de fato essa queda no preço do petróleo, por uma queda da produtividade global, entre aspas, tá? É, vai afetar mais o preço do petróleo e, por conseguinte, alivia mais ainda essa pressão da nossa inflação. O que basta saber, o que precisa saber é se a gente entra nesse jogo, né, nesse petróleo, né? Se a gente faz esse jogo. O que eu quero dizer com isso? O petróleo é uma variável que a gente não controla. Então, assim, hoje ele está caindo, mas amanhã ele vai continuar caindo. Tá? Então, é importante a gente acompanhar isso e verificar literalmente se a gente vai seguir essa toada de, de acompanhar esse ritmo se a gente tiver uma deflação. E aí a gente começa a já projetar uma queda de Selic para o final desse ano, né, na última reunião desse ano. Será? Vamos ver. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, eleições para acontecer. Eu acredito que eu espero que esse governo, que esse Banco Central mantenha-se um pouco mais firme nessa expectativa que tem sido benéfica
para a nossa economia como um todo. Bom, narrativas do mês, a gente vai completando os quadrinhos, né? A gente começou com esses quadrinhos aqui, né? Esses 4. Aqui mais uma... Eu coloco essa foto aqui para vocês, ela não vai mudar até o final do ano, mas só para a gente não esquecer da capacidade ou da incapacidade de previsão para o PIB desse ano, por todas as grandes principais instituições que aqui atuam, né? A incapacidade. Então, por isso, não dou muito peso a 2023, né? Acho que agora é mais fácil a gente acertar 2022 que 2023 e tendo uma dinâmica muito positiva. Tá? Então, e aí, nada mais aqui, né? Embora o Goldman não está aqui, né? Aqui, ó, mais uma PIB para 2,9, ou seja, quase 3% do PIB. Impressionante essa revisão. Covid, China, guerra da Ucrânia, energia na Europa, né? A França já soltando comunicados de possível racionamento. Então, assim, a gente sabe como começou, mas a gente não sabe como termina, e a gente vai acompanhar isso até isso aqui ter um contrato assinado de acordo de paz e literalmente você vê um russo e um ucraniano dando as mãos. Até lá, isso aqui vai ficar martelado aqui dentro da nossa matriz de risco. Né? E Covid é a mesma coisa, né? A gente literalmente manchete de jornal dizendo que Covid é passado. Tá? Enquanto ainda, sabe aquelas bombas ninjas? Quando o Covid ainda não parece ser aquelas bombas ninjas por algum país como a China. Portanto, tá aí. Né? PIB, sem sombra de dúvida, vai ficar cravado esse mês aqui, mostrando mais uma vez a projeção forte do nosso crescimento do PIB. Tá? Muito bom a gente ver isso. As empresas americanas, né, incansáveis, são muitas empresas, ainda tem dados que vão sair hoje. Né? Claro, as mais relevantes, acho que não fazem mais, já fizeram, já saíram, então aqui não vai fazer muito preço, mas é mais estatístico a gente ver. Né? Um número que estava 70-30, agora está 60-40, né? Vamos ver até onde vai isso. Né? E inflação no mundo, né? Essa quebra aqui, né? A gente pela primeira vez na frente do mundo como um todo e a gente já tem uma inflação por hora mais baixa do que a Inglaterra, né? Então é importante a gente olhar e acompanhar isso e deve seguir melhorando as nossas condições aqui. Tá? Bom, a agenda de ontem a gente comentou bastante. Opa, ontem a gente não comentou, perdão. Então a gente vai passar aqui. A gente vê índices de preços dos imóveis subindo na Inglaterra, né? Aqui, expectativa 0,1 veio 0,8. Vendas no varejo, uma expectativa positiva na Alemanha, né? Rússia não tem uma expectativa, mas aqui acima de 51, né? Era 50,3 no ano anterior, então veio levemente acima. França, PIB da França veio estável. PMI da Espanha, né, veio abaixo de 50, da França veio ligeiramente acima de 50, positivo, melhor do que o esperado, mas abaixo de 50. Né, a gente vê aqui da zona do euro como um todo, abaixo de 50 e pior do que o esperado. Né? Olha aqui da Grã-Bretanha, né, abaixo de 50, um pouco melhor do que o esperado, mas abaixo de 50, puxando aqui para baixo esse indicador. A gente tem aqui só um minuto, saiu uma notícia importante, payroll, né? Saiu aqui, depois a gente comenta com vocês na segunda-feira. Leilão da Espanha, taxa de desemprego, né? Veio 0,6, melhor do que pior do que o esperado, né? Ou perdão, melhor do que o esperado, né? Caiu. PIB a gente já comentou. Pedidos de seguro-desemprego veio melhor do que esperado, esperavam que 248 mil pessoas pedissem, veio 232, um ponto positivo. Produção industrial no setor agrícola, pior do que esperado. Né? Custo de mão de obra veio pior do que o esperado. Perdão,
veio abaixo de 7,2, né? Veio 10,8, a gente veio 10,2, ou seja, o custo ficou relativamente mais barato do que aqui, mas veio vermelhinho, induzido pela cor, mas o dado relativamente melhor, né? O custo unitário de mão de obra ficou mais barato. Ainda muito elevado, mas ficou mais barato quando a gente olha nos padrões americanos. Licença de construções, né, veio pior do que o esperado, né? PMI da indústria veio praticamente em linha nos Estados Unidos, mas acima de 50, né? É importante ver isso. Índice de preço na Coreia veio melhor do que o esperado, né? Ou seja, ainda é muito elevado, mas de 6,1 vai para 5,7. Aqui a gente tem o IPC, né, era 0,16 anterior, veio 0,12. Produção industrial veio ligeiramente pior do que o esperado. E aí depois a gente comenta o payroll que saiu agora há pouco, né, e veio ligeiramente aqui. Salários veio 5,2, era esperado 5,3, é uma pressão relativamente menor. Ganho médio hora de trabalho, esperava 0,4, veio 0,3, uma pressão menor. Né? O payroll de fato agrícola, esperava 300, veio 315, veio um pouco ligeiramente mais forte. Relatório de emprego do payroll de agosto, esperava 300, veio 308, ligeiramente maior. E a taxa de desemprego, esperava uma queda meio aí, mas veio esperava 3,5, veio 3,7, aumentou aí na margem a taxa de desemprego americana, né? E aí eu comento isso na segunda com vocês. Bom, seguimos, nada a comentar, acho que a foto é exaustivo a gente falar já, então aqui é o primeiro stop, segundo stop está aqui, vamos ver se eles vêm para cá nessa direção, parece tudo que vem, né? Triste ver que superou esse topo aqui com força, né? Deixou uma indecisão e devolveu tudo rápido, né? E isso aqui para Nikkei também, né? Olha só, para a Europa nem se fala, né? O VIX voltando a ficar na casa dos 25. E o petróleo, né? Que é bom para nós. Petróleo tem uma dicotomia, né? Assim, se você tem uma baixa demanda de petróleo, significa que o mundo, as máquinas estão parando, né? Mas o fato é que o mundo está sofrendo com energia, está sofrendo com pressão sobre a energia. Então, quando você vê um petróleo caindo, isso afeta literalmente o topo da cadeia. Então, assim, de uma certa forma, o preço do petróleo hoje, ele acho que a queda dele vamos dizer, é melhor do que essa paralisação industrial, né? Que muitas vezes parou porque o custo de produção ficou em todas as fontes, né? O petróleo é uma dessas, mas principalmente a Europa, etc., que usa gás e carvão e tudo mais, ficou muito mais caro, né? Então isso acaba paralisando mesmo. Agora, quando você começa a ter uma opção mais barata, talvez as máquinas comecem a trabalhar novamente. Então, assim, e para nós aqui, que fizemos a lição de casa, isso é excelente, excelente. Então, é uma boa notícia para nós. Vamos ver se isso aqui perde essa região de suporte aqui e deságua, né? E vem aí para patamares de $80 petróleo. Os bonds, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, oferece mais prêmio e aí está sendo insuficiente, né? Olha só, né? A abertura da curva está sendo insuficiente para a gente ter uma demanda maior para esse tipo de ativo, né? E aí começar um fechamento da curva. Então, tá insuficiente, segue aí. E o dinheiro precisa ver para onde vai, né? O ouro aqui, literalmente, né? Serve para componentes industriais, serve para reserva de valor. Tem muita gente que já abandonou o ouro como reserva de valor, mas você vê alguns bancos centrais montando reserva de valor em ouro ou reforçando o seu aporte em ouro, mas é que realmente cada vez mais parece não fazer mais sentido, né? A partir do momento que você não tem mais o Bretton Woods e as moedas têm suas confianças, né? Parece não fazer sentido, mas, enfim, não acho que uma coisa como essa simplesmente muda de uma hora para outra, né? Então, está aqui acompanhando, tanto como material para componentes industriais,
como para a reserva de valor não está indo recurso para o ouro, né? China teve uma semana de queda forte, né? Chegou a perder aqui essa região, né? Vamos ver como que o que vai acontecer nesse final de semana. Aconteceu na segunda retrasada, que subiu forte semana passada, depois caiu tudo, né? Vamos ver o que vai acontecer para esse minério de ferro, mas com esses lockdowns aparentes lá na China, difícil você ver um estímulo à produção e, portanto, a gente pode ver, então, aqui, né, continuar essa dinâmica, né, de topos e fundos decrescentes. Vamos acompanhar para ver o volume relativamente maior nessa queda em relação à alta da semana passada. Bom, a gente vê aqui os índices do Oriente fechando preponderantemente em queda, com destaque negativo a gente vê para a Coreia do Sul, e destaque positivo para Nasdaq, ou Xangai, 0,05 marginal. Os índices futuros americanos, até o momento eu peguei, fechando aqui, estavam no campo misto aí, né? A Europa como um todo no campo positivo, destaque positivo aqui para a Alemanha, 1,3, quase 1,4. A gente olha aqui o CDS brasileiro estável essa semana, né? Bitcoin na casa dos 20 e o Ethereum na casa de 1.600, 1.590, 1.600. Tá? E o que dizer de setembro? Né? Para os últimos 25, né? Na verdade, os últimos 24, a gente está incorporando os 25 agora, né? Os 24 meses de setembro, né? 64% deles foram positivos, 36% deles foram negativos. A máxima dessa média, desse quadro histórico, desse banco de dados histórico, a gente teve um setembro de 12%, e a mínima a gente teve um setembro de uma queda de 17%. Né? A média negativa é 9,7%, a média positiva é 4,7%. Ou seja, na média, a gente cai mais do que sobe quando a gente vê isso daí. Né? Agora, a gente tem aqui um quadro e a gente começa, né? Esse aqui é um trimestre aqui relativamente positivo, né? 61% em relação aos mais. A gente começa aqui a ter, daqui para o final do ano, um aquecimento do mercado. Então, sim, realmente parece ser um momento, e ainda mais com todas as informações positivas que a gente tem trazido para a nossa economia, parece a gente entrar aí num ambiente um pouco mais otimista, né? Vamos acompanhar esses dados por aqui, tá? Como fechamos aqui agosto, né? Uma alta de 2,9, né? E começamos setembro aí amargo, 0,8 de queda. E aqui estão um pouco, né, as dinâmicas. Né? Setembro 20 caiu, setembro 21 caiu. Vamos ver se a gente quebra esse ciclo aí de setembro caindo nesse setembro de 2022, que já começou com um tom um pouco mais positivo. Né? Tá aqui. Né? Já comentamos ali, nada mais a comentar. Né? A gente vai acompanhar aqui a evolução de setembro. Aqui foi máxima de agosto, fechamento 10,3, a mínima foi logo aqui no início, 0,9. Né? Tivemos um sobressalto aqui, chegamos a subir, mas enfim, está aqui. Né? Mínima, máxima, intermediária aqui. E aí, o que a gente vê aqui? Os estrangeiros fazendo no índice tem um estoque bem positivo, fizeram uma manutenção leve no mercado de ontem. Os nacionais têm um estoque bem negativo e reduziram um pouco ontem. No campo do dólar, os estrangeiros têm um estoque bem negativo e fizeram uma manutenção nesse estoque ontem. Os nacionais têm um estoque bem negativo e fizeram uma manutenção ontem no estoque. Né? O mercado ontem estável no câmbio, né? A moeda aqui no dólar fechou com uma alta de 1,2 e o mercado vendendo contrato futuro de câmbio. Né? Interessante você ver isso. E o índice, né? Olha só que maravilha. A gente conversou, né? Tá em registros aqui, né? Estava muito desenhado. Eu gosto de olhar dessa forma, diário, semanal e mensal. Então a gente vê o índice que tentou fazer uma força aqui, né? Realizou, tentou de novo, né? E
realizou aqui nessas médias aqui, e já teve uma alta vigorante aqui, né? Bateu nas médias e já subiu ontem forte, a gente aproveitou um pouco esse movimento ontem, né? Nessa expectativa de que aqui podia ser uma região de suporte. Claro, né? Eu comentei com vocês que não poderia ser como foi essa queda aqui, essa alta aqui, né? E aí começa a realizar e a gente vai parar aqui, depois vai parar aqui. Não, a gente esperava que pudesse parar aqui, mas os stops estavam aqui, né? Essa era uma região que a gente tinha que a relação risco e retorno era favorável nesse sentido, então a gente aumentou algumas posições compradas aqui e na nossa carteira, né? Claro que a nossa carteira, isso aqui é uma própria para a nossa carteira, para os nossos ativos, mas é um momento de mercado que a gente acompanha, né? Vamos ver como é que termina essa semana que chegou a testar aqui e o mês, né, chegou a ficar negativo, mas já começar a apontar aqui para ficar acima das médias com um dia bem positivo no dia de hoje, né? E o dólar é diferente, né? Ele testou, tem essa região aqui de suporte que eu estou acreditando que ele vá testar, mas ele fortemente bateu aqui, né? Testou uma média, caiu, testou a média, fez um fundo um pouco mais alto do que o fundo anterior, porém, né, batendo essa média aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente olha aqui no gráfico semanal, fechou com uma semana bem forte, perto das médias, né? Perdão, fecha essa semana forte, fecha hoje ainda a semana, perdão, mas fechou o mês ontem em uma indecisão e abre já o mês uma indecisão desse doji aqui, diferente, né? Você olha aqui o índice no dia de ontem, ele já fechou com o corpo real, aqui já ainda numa indecisão, né? Claro, um dia de mês, muita coisa pode acontecer, mas o fato é que a semana ainda não terminou, vamos ver como é que termina essa semana, dólar que já abre caindo 1%, né? Mercado futuro. Expectativa, então, pode ser que aconteça isso daqui, tá? Venha testar esse canalzinho aqui e zigue-zagueando até essa região aqui. Minha expectativa, com todos os dados que saíram, que a gente vai comentar daqui a pouco, é que a gente tem push, né? A gente tem a intriga para ver um dólar mais fraco aqui. Tá? Mercado de ontem, Petro e Vale subindo 0,5, os demais ativos 0,55, no agregado o IBX 100 subiu 0,75, né? Destaque positivos, a gente olha aqui para o setor de saúde, que subiu 2,3, né? Uma variação dentro da normalidade, a volatilidade no curtíssimo prazo dentro dos 20 e o fechamento da curva, que é importantíssimo, isso justifica até uma valorização maior aí dos principais índices, lembrando que isso aqui é oportunidade sobre a tiro dos ativos, você tem aí uma oportunidade do Tesouro Nacional, do DI, né? Enfim, fechando, abre uma oportunidade para a gente ter um apetite maior para renda variável. Tá? Aqui as maiores altas, as maiores baixas, tá? Aqui no mercado no dia de ontem, da semana, do mês e do ano. Eu vou ficar aqui com essa proxy aqui no dia de ontem, né? Destaque positivo a gente tem para o setor imobiliário, né? Aqui das ETFs que eu acompanho, tá? Destaque positivo para o imobiliário, que a gente já vem comentando, né? Isso aqui já chegou a ficar mais de 20 negativo no ano, chegou a ficar 10 positivo já e devolveu um pouco 2 semanas atrás, mas é importante a gente ver aqui. Né? IRB caiu 1,40, um follow-on que foi a R$ 1, então ainda pode ser que tenha um espaço aí para cair. Né? Quem tomou R$ 1 pode vender 1,40, vamos supor. Pode acontecer isso e a pressão de venda pressionar o papel para mais uma queda. Nada que me chame a atenção dessa volatilidade toda, né? Diminuição, claro, aqui me chama a atenção, né? Olha como caiu essa diferença de volatilidade entre dólar e índice. É importante ver. Né? Caiu forte os dois. Né? BTC, onde tem sido para mim um indicador antecedente, um mercado que chegou a acreditar numa queda, viu que o mercado não é que ele devolveu e ainda fica resiliente aqui nessa região. Então, esperar para ver se o dia de hoje é um dia que possa assustar o vendido e a gente começar a ver perder esses níveis que faz tempo que não perde de 90 milhões de contratos no aluguel
acreditando aí numa possível realização do mercado dos ativos como um todo, tá? Os mais alugados, os mais vendidos, em relação ao free float, tá? É importante olhar isso aqui. E aí eu vou para o estoque, fico aqui para o estoque para ver. Olha só, IRB, né? 27% da IRB ainda no aluguel, apostando numa queda, né? Movida diminuindo, importante para nós, é importante termos esse ativo na carteira, né? Aqui são os 5 maiores para você acompanhar. O free float, né, aquele ativo, até vou acrescentar aqui, aquele ativo que está na mão do mercado, fora tesouraria, livre para comércio, né, vamos dizer assim. Então, você imagina, 25% dos ativos livres para comércio estão sendo vendidos. E aí, IPCA, curva, fechamento da curva aqui da taxa pré, a gente vê da inflação implícita, a gente comentou bastante sobre isso essa semana, que a inflação implícita estava dando um prêmio, né? Quando a gente olha aqui, o IPCA ainda fechou no curtíssimo prazo, abriu um pouco, mas no longo prazo ainda fechado, né? Acompanhar, ver, principalmente no 30 dias, olha como fechou a curva, né? Como, como melhorou o cenário de expectativa inflacionária para o nosso mercado, né? Nos últimos 30 dias. Impressionante ver isso, né? Quem tem ativos atrelado à taxa pré, por exemplo, provavelmente está embolsando alguns ganhos em relação a isso. É um fechamento muito forte dos últimos 30 dias. Tá? E aí eu quero passar a comentar com você alguns dados que saíram sobre o PIB no dia de ontem, né? Nada muito relevante aqui. Opa, eu não atualizei esse dado aqui, vou atualizar. É importante esse dado aqui, não está atualizado aqui, eu vou atualizar e mandar para vocês. Bom, o que a gente vê, né? A gente vê aqui, né, lembrando os dados aqui anual, a 2022 não saiu. Eu estou acumulando os dados que saíram, né, para a gente ter uma ideia de como está sendo, como está o comportamento do PIB. Eu vou começar pelo trimestral, tá? São os dados trimestrais, tá? Importante ver todas as linhas crescendo, né? Olha, serviço crescendo, o único que está caindo é consumo do governo, né? Ou seja, o crescimento, a alta do PIB que tem puxado nesse trimestre vindo pelo setor privado, né? A gente vê que o governo tem diminuído a sua participação. É muito importante isso para uma economia saudável, né? Para uma economia ao consumo das famílias subindo. Tá? Aqui a gente vê o agronegócio levemente subindo nesse trimestre, mas a gente vai ver que foi afetado, né? Mas claro, né, de uma queda no trimestre passado de 7, já começando, né, teve uma alta e depois agora uma queda, mas a gente está começando aqui a ver o setor agrário que sofreu muito, né, a gente não pode esquecer, é safra, né, a gente teve 2000, ano passado teve geada, teve seca, né, em alguns, no final do ano, então até recompor essa cadeia, até essa cadeia voltar à normalidade, não é trivial. Olha a indústria, olha o puxamento da indústria, fantástico esse puxamento da indústria. Então, assim, o valor agregado também subindo, e a gente vê a formação bruta de capital fixo também subindo, né? Investimento direto, forte. Então, assim, dados muito bonitos, muito bons de ver, e que dão um pouco mais de confiança que a gente está na direção certa. Tá? E aqui o agregado, né, que eu trouxe para vocês, aqui nesse agregado no ano, que vê a indústria sofrendo uma queda forte aqui, vamos ver se tem uma recuperação até o final desse ano, né? O trimestre já mostra uma leve recuperaçãozinha, mas no agregado aqui ainda machucado, né? É importante a gente ver esse componente aqui como um todo. Né? A gente vê a composição, serviço ainda fazendo, ainda é responsável pelo PIB, puxado pelo PIB, né? Mas a gente vê aqui a indústria, né, aumentando a sua participação, né, 19, 20. Quando foi a última vez que foi 20%? 2014, né? Você vê aqui a indústria puxando aqui 2014, né? Então, é importante ver a indústria ganhando um espaço relevante
nessa formação aqui, nesse agregado do PIB, né? Então, é importante a gente ver esses componentes da indústria, quando a gente olha a indústria como um todo, né? A gente vê a indústria de transformação, mas a gente vê aqui, por exemplo, construção civil, a gente vê aqui é, elétrica, gás, né, esgoto, né, o saneamento básico também, e a gente vê a indústria extrativa também ganhando espaço, né? A última vez que a maior alta da indústria extrativa aqui da série histórica, como a gente pode ver, né? É importante ver essa composição aqui da indústria, do serviço também. Então, são dados bons, dados fortes, dados animadores para nós, tá? É, aqui amplamente comentado, nada a dizer a respeito disso aqui. Então, agradeço o seu tempo aqui, esse foi um pouquinho mais longo, para justificar a ausência do dia de ontem. Desejo um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.